Já sentiu aquela hesitação paralisante à beira de uma grande conquista? Não é o tombo que amedronta, mas a elevação em si, o que ela demanda do seu ser, a percepção visceral de uma transformação irreversível. Esse receio de ganhar altitude transcende o medo físico. Ele se apresenta como uma vívida alegoria do temor de expandir a própria identidade. Carl Jung, perspicaz observador da psique, interpretava esses sintomas sutis como manifestações simbólicas da alma. O corpo, com suas mãos frias, coração, acelerado e ímpeto de recuo, apenas reflete um embate interno muito mais profundo. A verdadeira prosperidade implica uma metamorfose radical, um deixar para trás de tudo aquilo que era diminuto, familiar e cômodo. E essa mudança, para muitos, evoca um temor mais intenso que a própria finitude. Não se trata de despencar do cume, mas de ser compelido a crescer, sem a possibilidade de retroceder, de tornar-se visível e, portanto, vulnerável, de ocupar um espaço que antes parecia alheio. Em sua essência, o medo da altura é um receio de si mesmo, da própria capacidade latente, da riqueza interior que transforma, ilumina e paradoxalmente queima. Para Jung, prosperar não se resume a acumular bens, mas a expandir a consciência. E toda a verdadeira expansão da consciência nos coloca diante de uma encruzilhada dolorosa. Ascender, abraçando a responsabilidade de existir plenamente, ou recuar, conformando-se a sobreviver na penumbra do potencial inexplorado. A questão central é: você está pronto para suportar a vertigem do seu próprio sucesso, ou continuará a fugir sempre que a vida tentar elevá-lo? Hoje, embarcaremos juntos nessa exploração profunda, desvendando, através das lentes da psicologia, analítica como a alma humana, por vezes, sabota sua própria ascensão, e como é possível, finalmente, transpassar esse medo invisível para alcançar uma prosperidade autêntica. Prepare-se. A escalada pode não ser fácil, mas é exatamente ali, naquele ponto elevado, que sua nova história começa a ser escrita. Existem sinais discretos, quase inaudíveis, que denunciam o medo de prosperar, mesmo naqueles que verbalizam um desejo ardente de sucesso. Carl Jung denominava esses mecanismos sutis de autossabotagem simbólica. Diante da iminente possibilidade de crescimento, a alma tece armadilhas invisíveis, buscando preservar o status quo. Quem nunca experimentou um cansaço súbito e inexplicável na véspera de uma oportunidade significativa? Ou aquela procrastinação, paralisante quando tudo parecia conspirar a favor? Ou ainda, decisões impulsivas que desfazem meses de dedicação, como se uma força interna preferisse a familiaridade do fracasso à incerteza da vitória? Esses comportamentos não são meros desvios de rota. São sintomas profundos de uma alma que receia a altitude da própria realização. A altura, nesse contexto, transcende a simples metáfora. Ela personifica o chamado para uma nova identidade, um convite que, em seu âmago, desperta um terror primordial. Prosperar verdadeiramente não se limita a receber mais. Implica sustentar, mas manter a firmeza mesmo sob os olhares atentos. Lidar com a inveja silenciosa, as expectativas alheias, as responsabilidades invisíveis que inevitavelmente acompanham o brilho da própria luz. Jung observava com uma clareza incisiva que toda expansão autêntica carrega consigo perdas, o abandono de antigos eus, a dissolução de velhas seguranças, o desvanecer de ilusões outrora reconfortantes. E o medo da altura guarda essa memória ancestral de que, quanto mais se ascende, mais vulnerável se torna, de que o topo pode ser solitário, de que o retorno à pequenez se torna inviável após vislumbrar o horizonte. Por essa razão, o medo de prosperar não é absurdo. Ele é profundamente humano, um reflexo da dor inerente a todo o processo de transformação genuína. Contudo, ele também se ergue como a barreira invisível que separa aqueles que apenas acalentam sonhos daqueles que decidem vivê-los plenamente. Hoje, desvendaremos juntos os mecanismos para transpor essa muralha interior e como navegar pela vertigem inevitável.
Pois o salto que tanto se teme é, paradoxalmente, o mesmo que pode libertar todo o potencial adormecido. Desde tenra idade, somos condicionados a temer o que se eleva demais. A infância inscreve em nós uma associação tácita entre segurança e invisibilidade. Ser discreto equivale a ser aceito. Não chamar atenção garante a sobrevivência. Ao crescermos, carregamos essas impressões como leis não escritas. Cada vez que a vida nos oferece a oportunidade de ascender, um alerta interno dispara. E se eu cair? E se me julgarem? E se eu perder tudo após a conquista? Carl Jung observava que o inconsciente coletivo alberga memórias ancestrais das implicações de se destacar na história da humanidade. Aqueles que ousaram alçar voo foram, frequentemente, os primeiros alvos. Para o inconsciente, a altura simboliza exposição, e exposição implica risco. Por isso, o medo de prosperar não é meramente um receio do desconhecido, é o eco de antigos fantasmas, o temor de assumir a responsabilidade pela própria luz. Quando alguém inicia a jornada da prosperidade, não enfrenta apenas obstáculos externos, confronta o olhar do outro, as projeções, as cobranças, as expectativas silenciosas. Ser notável implica carregar o peso da diferença. O medo da altura reflete essa tensão íntima. Não é o sucesso em si que amedronta, mas o que ele exige. Em troca, libertar-se de antigas amarras, aceitar a impossibilidade de se esconder e, acima de tudo, sustentar-se em um novo patamar de existência. A vida clama por coragem para prosperar, coragem para suportar a vertigem do novo, coragem para não sabotar o florescimento iminente. E essa coragem não brota de um esforço desesperado para agarrar-se ao topo. Ela emana da profunda confiança na própria capacidade de escalar montanhas, e não de permanecer rastejando na planície daquilo que já deveria ter sido deixado para trás. Hoje, iniciaremos a reconstrução dessa confiança, passo a passo, respiração por respiração. Pois prosperar é inerente à natureza, e tudo, o que é natural quando aceito, torna-se leve. A alma pressente a altitude antes que os olhos a avistem. Jung afirmava que os símbolos mais poderosos precedem as palavras. E o medo da altura é um desses símbolos, o eco de um chamado interior repetidamente silenciado. Para transpor esse medo, a compreensão racional da bondade e da prosperidade é insuficiente. É crucial dissolver a crença inconsciente de que ascender é perigoso. O primeiro passo reside em identificar a voz interior que dissuade o avanço, aquela voz ancestral que sussurra a segurança do conhecido, a prudência de não arriscar, a preferência pela pequenez, a possibilidade de falha sob os olhares alheios. Essa voz não ecoa a sua verdade. É um mecanismo de proteção obsoleto, um instinto forjado em tempos nos quais se destacar representava um risco literal à vida. Mas agora, o perigo não é tangível. Reside apenas na memória do medo. Prosperar não implica trair as próprias origens, abandonar os entes queridos ou metamorfosear-se em alguém frio e ávido. Na visão profunda de Jung, prosperar é integrar-se, manifestar no mundo exterior a abundância já existente no universo interior. A recusa à altura é uma rejeição de si mesmo, um negar o chamado para ser quem se nasceu para ser. Não há segurança genuína na permanência na pequenez, apenas a frustração lancinante de ter traído a própria vocação. A altitude não exige perfeição, mas presença e entrega. É possível prosperar sem se perder, crescer sem se desconectar da própria essência. Mas para isso, é imperativo aceitar a vertigem, o frio na barriga, a vulnerabilidade inerente a todo salto autêntico. Pois a altura não é o fim da jornada, mas o prelúdio de uma nova etapa. E o medo sentido hoje, se acolhido e atravessado, transmudar-se-á na força que sustentará o futuro. Prosperar não é sobrepujar os outros, mas sobrepujar o medo que sempre aprisionou o potencial pleno. E esse medo, agora, começa a ruir. A coragem de prosperar não é um dom exclusivo. É uma semente latente em cada ser, aguardando o momento propício para romper a superfície. Jung ensinava que toda transformação genuína
se inicia com um ato de rendição. Antes de alçar voo, é necessário aceitar o medo. Antes de ascender, é preciso acolher a vertigem como parte intrínseca do caminho. Negar o medo apenas o fortalece. Encará-lo, reconhecê-lo e ainda assim seguir adiante é o que o transmuta em força motriz. A altura que amedronta é também a altura que cura, pois revela a vastidão da própria alma, cada vez que o medo de prosperar se manifesta, e apesar dele um passo é dado, o inconsciente aprende uma nova narrativa, compreendendo que crescer não é perigoso, expandir-se não é trair, brilhar não é pecado. A prosperidade não se manifesta para aqueles que meramente a desejam mentalmente. Ela se revela para aqueles que a honram com a coragem silenciosa de se permitir ser vistos, questionados, desafiados. Ascender implica aceitar a luz e as sombras que inevitavelmente a acompanham. É dizer sim ao desconhecido que reside além da linha do horizonte. Não existe prosperidade autêntica sem um salto de fé, sem a travessia do medo. É no instante em que as pernas vacilam, a respiração falha e a mente implora por recuo que a alma, finalmente, se apresenta em sua plenitude. Prosperar é um ato de amor próprio, uma declaração ao universo de que se está pronto para receber tudo aquilo que o medo outrora negou. Hoje, essa escolha se apresenta, despojada da exigência de perfeição, clamando apenas por presença. Presença para atravessar o medo. Presença para sustentar o crescimento. Presença para honrar a vida que anseia nascer através de você. A altura o chama, e desta vez, a recusa não será a resposta. A verdadeira prosperidade transcende a mera conquista externa. Ela é o reflexo direto da imagem que se nutre sobre si mesmo. Jung afirmava que o mundo exterior espelha o mundo interior. Tudo o que se experimenta é, em algum nível, uma projeção das próprias crenças sobre o que é possível. Se a alma acalenta a convicção secreta de não merecer prosperar, por mais árduo que seja o esforço, a vida encontrará maneiras sutis de confirmar essa expectativa. Relacionamentos estagnados, oportunidades que escapam por um fio, caminhos promissores que abruptamente desmoronam. Isso não é obra do acaso ou de uma injustiça cósmica, mas a manifestação de uma barreira interna, a ausência de um sentimento genuíno de merecimento para a altitude almejada. A imagem que se carrega é o molde invisível da própria realidade. Se a autoimagem é de pequenez, limitação e incapacidade, o mundo ecoará essas crenças inevitavelmente. Se a percepção de si é de dignidade, capacidade e expansão, o universo começará a se reconfigurar para encontrar o indivíduo nesse novo patamar. O medo da altura, em sua essência, é o medo de transformar a própria identidade, de abandonar o conhecido para abraçar o ser autêntico. E essa transformação identitária é uma das tarefas mais desafiadoras para a alma, pois exige o abandono da segurança de antigas dores, o desapego às narrativas construídas ao longo da vida. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir. Eu não nasci para isso. Essas histórias foram âncoras, mas agora se tornaram prisões. E a altura temida não é o perigo, mas a libertação. Ao escolher prosperar, escolhe-se reescrever essas narrativas, afirmando a cada passo a dignidade da vida abundante que pulsa interiormente. A prosperidade não é uma recompensa distante, mas uma extensão natural de quem reconhece o próprio valor. E o primeiro sinal de prontidão para recebê-la não é a ausência de medo, mas a decisão silenciosa de não permitir que o medo dite o caminho. Hoje, a vida questiona: você está pronto para se enxergar sob uma nova luz? E a resposta, no fundo, já reside em seu ser. Existem momentos em que a vida cessa as perguntas e simplesmente impulsiona. Quando o medo da altura persiste por um tempo prolongado, a própria existência começa a orquestrar situações que nos compelam a ascender. Portas se fecham, pessoas se afastam, velhos caminhos desmoronam. Jung explicava que o inconsciente possui um impulso natural de autorregulação. Quando nos recusamos a atender ao chamado interior, a vida responde em nosso lugar, nem sempre de maneira confortável.
O que se apresenta como perda é, frequentemente, uma libertação disfarçada. O que se manifesta como injustiça é, muitas vezes, a remoção amorosa de tudo aquilo que já não serve ao nosso crescimento. A vida, em sua sabedoria silenciosa, não tolera que a grandeza adormeça indefinidamente. Quando a sensação é de que tudo está desmoronando, talvez não se trate de punição, mas de um chamado urgente. Um chamado para romper com tudo o que aprisiona, para desvencilhar-se de velhas autoimagens, para aceitar a vertigem que precede a ascensão. Não existe salto sem medo, não existe renascimento sem ruptura, e a altura, nesse instante crucial, deixa de ser uma ameaça para se tornar uma promessa. A promessa de uma vida vivida em sua plenitude, de um destino que não será mais sabotado por antigas amarras, de uma liberdade que só se revela àqueles que ousaram abandonar a segurança do chão. O medo persistirá em seus sussurros, oferecendo a ilusão do conforto conhecido, mas a verdade agora se revela. Esse conforto é uma prisão disfarçada, e a natureza clama por mais. A vida implora pelo salto, e tudo aquilo que sempre se desejou, tudo o que o coração ainda hesita em sonhar, aguarda do outro lado da coragem. A altura chama, e pela primeira vez, surge a sensação de que, talvez, apenas talvez, a prontidão para dizer sim tenha finalmente chegado. O salto não se origina no exterior. Ele eclode primeiramente no âmago da alma. Antes que o mundo se transforme, a metamorfose ocorre internamente. Antes de alcançar novas elevações, aceita-se a própria grandeza, transcendendo as antigas limitações autoimpostas. Jung afirmava que o instante da verdadeira transformação é silencioso, desprovido de clamores ou gestos grandiosos. É uma decisão interior firme, serena e definitiva. Decidir prosperar é decidir existir em plenitude, honrar a vida pulsante interior sem subterfúgios, sem receios, sem negociações com o passado. Ressussurrar para si mesmo com uma convicção inabalável. Estou pronto para ascender. Estou pronto para prosperar. Estou pronto para sustentar a grandeza que reside em mim. O medo poderá persistir. A vertigem poderá abalar os passos. Mas algo fundamental terá se alterado para sempre. Pois quem aceita a altura, aceita também a vastidão da própria alma. Quem aceita prosperar, aceita ser visto desafiado, transformado pela própria luz. A altura deixa de ser ameaça e se torna lar. A prosperidade abandona o reino dos sonhos distantes para se tornar o reflexo inevitável do ser que se escolhe ser. Hoje a vida estende um novo caminho, um caminho que se inicia no instante em que o sim é proferido. Sim à altura, sim à prosperidade, sim à alma corajosa que silenciosamente sempre soube que nasceu para voar. O salto não é para os destemidos, mas para aqueles que sentem o medo e ainda assim escolhem prosseguir. Agora, respire profundamente, volte o olhar para o interior e permita que a altura o encontre. Seu lugar não é na planície da dúvida. Seu lugar reside no espaço infinito da sua própria grandeza. A verdadeira prosperidade não se resume a uma conquista tangível no mundo exterior. Ela emana diretamente da imagem que se cultiva internamente. Jung postulava que o universo externo atua como um espelho do nosso mundo psíquico. Tudo o que vivenciamos é, em algum nível, uma projeção daquilo que acreditamos ser possível para nós mesmos. Se a alma nutre a crença secreta de não merecer a ascensão, por mais árduo que seja o esforço consciente, a vida encontrará sutis maneiras de validar essa expectativa limitante. Relacionamentos que não florescem plenamente. Oportunidades que escorrem pelos dedos por um triz. Projetos que exibem promessa inicial e subitamente desmoronam. Esses eventos não são meros caprichos da sorte ou injustiças cósmicas. Eles ecoam uma dissonância interior, uma parte do ser que ainda não se sente verdadeiramente merecedora da altitude que seu potencial clama. A imagem que se carrega internamente molda a realidade de forma invisível e poderosa. Se a autopercepção é de pequenez, limitação e incapacidade, o mundo refletirá essas crenças
como um eco inevitável. Em contrapartida, se é de dignidade inerente, capacidade expansiva e merecimento, o universo começará a se reconfigurar para acolher essa nova vibração. O medo da altura, em sua essência, revela o temor de metamorfosear a própria identidade, de despojar-se do conhecido para abraçar a autenticidade do ser. E essa reconfiguração da identidade representa uma das jornadas mais intrépidas que a alma pode empreender, pois exige o abandono da familiaridade de antigas dores, o desapego às narrativas que se contou a si mesmo ao longo da vida. Não, sou bom o suficiente, jamais alcançarei. Isso não é para mim. Essas narrativas, outrora âncoras de segurança ilusória, transformam-se em prisões invisíveis. A altura temida não é o perigo em si, mas o portal para a libertação. Ao escolher a prosperidade, opta-se por reescrever essas histórias limitantes, afirmando a cada passo a dignidade da vida abundante que pulsa no íntimo. A prosperidade não é uma recompensa distante, mas a consequência natural de quem reconhece o próprio valor intrínseco. E o primeiro indício de prontidão para recebê-la não reside na ausência de medo, mas na decisão silenciosa de não permitir que o medo dite o caminho. Hoje, a vida interpela. Você está pronto para contemplar sua imagem sob uma nova perspectiva? E a resposta, nas profundezas do seu ser, já ecoa com uma verdade inegável. Existem momentos cruciais em que a vida transcende a mera indagação e, com uma força irresistível, impulsiona. Quando o medo da altura persiste por um tempo demasiado longo, a própria existência começa a engendrar circunstâncias que nos forçam a ascender. Portas se fecham abruptamente, laços se desfazem, velhos caminhos antes seguros desmoronam sob nossos pés. Jung elucidava que o inconsciente possui um ímpeto natural de autorregulação. Quando nos obstinamos em ignorar o chamado interior, a vida responde em nosso lugar, e nem sempre de maneira suave ou confortável. O que superficialmente se assemelha à perda é, frequentemente, uma libertação disfarçada. O que se manifesta como injustiça pode ser, na verdade, a remoção compassiva de tudo aquilo que já não nutre o nosso crescimento. A vida, em sua sabedoria silenciosa e implacável, não consente que a grandeza adormeça indefinidamente. Quando a sensação avassaladora é de que tudo está ruindo ao redor, talvez não se trate de punição, mas de um chamado urgente e inadiável. Um chamado para romper as amarras que nos mantêm rastejando, para despojar-nos das velhas imagens limitantes de nós mesmos, para finalmente aceitar a vertigem que invariavelmente precede toda a ascensão. Não existe salto sem o tremor do medo. Não existe renascimento sem a dolorosa ruptura com o passado. E a altura, nesse instante crucial, metamorfoseia-se de ameaça em promessa. A promessa de uma vida vivida em sua inteireza, de um destino que não será mais sabotado por antigas prisões emocionais, de uma liberdade que só se revela àqueles que ousaram abandonar a segurança ilusória do chão. O medo continuará a sussurrar suas advertências, oferecendo a miragem do conforto, conhecido, mas a verdade agora ressoa inequivocamente. Esse conforto é uma cela disfarçada, e a alma anseia por vastidões maiores. A vida implora pelo salto, e tudo aquilo que o coração secretamente almeja, tudo o que a imaginação ainda mal ousa conceber, aguarda do outro lado da coragem. A altura o chama, e pela primeira vez, uma tênue, mas crescente, sensação de prontidão emerge. O salto não se inicia no exterior, mas nas profundezas da alma. Antes que o mundo se transforme, a metamorfose interior se consuma. Antes de alcançar novas elevações, aceita-se a própria magnitude, transcendendo as autoimposições limitantes. Jung sentenciava que o instante da verdadeira transformação é silencioso, despojado de clamores ou gestos grandiosos. É uma decisão íntima, firme, serena e irrevogável. Decidir prosperar é decidir existir em plenitude, honrar a vida pulsante interior sem apologias, sem receios, sem barganhas com o passado.
É sussurrar para si mesmo, com uma convicção inabalável. Estou pronto para ascender. Estou pronto para prosperar. Estou pronto para sustentar a grandeza que reside em mim. O medo poderá ainda assombrar. A vertigem poderá momentaneamente desestabilizar os passos, mas algo fundamental terá se alterado para sempre. Pois quem abraça a altura, abraça também a vastidão insondável da própria alma. Quem se permite prosperar, consente em ser visto, desafiado, transformado pela própria luz. A altura deixa de ser uma ameaça opressora para se tornar um lar acolhedor. A prosperidade abandona o reino dos sonhos distantes para se manifestar como o reflexo inevitável do ser que se escolhe ser. Hoje a vida estende um novo caminho, uma estrada que se inicia no instante em que o sim é proferido. Sim à altura, sim à prosperidade, sim à alma corajosa que, silenciosamente, sempre soube que nasceu para voar. O salto não é destinado aos que desconhecem o medo, mas àqueles que o sentem profundamente e ainda assim escolhem intrepidamente prosseguir. Agora, respire profundamente, volte o olhar para o seu interior e permita que a altura o encontre. Seu lugar não é na planície da dúvida, e seu lugar reside no espaço infinito da sua própria grandeza. Se essa exploração da coragem de ascender e da superação do medo da própria grandeza ressoou em você, se as ideias de Carl Jung sobre a jornada interior fizeram sentido, considere se juntar a esta comunidade. Ao se inscrever no canal, você poderá acompanhar mais reflexões sobre a psicologia profunda e os caminhos para viver uma vida mais plena e autêntica. E se esta mensagem tocou você de alguma forma, compartilhar sua experiência deixando um gostei ajuda essa conversa a alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar dessa jornada de autodescoberta. A troca e a conexão que construímos aqui são muito valiosas.